2 Coríntios, capítulo 5 e verso 10. Depois de nós lermos 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 10, nós iremos ler 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 12 até o 15. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 10, nos diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, 13, 14 e 15. É bem pertinho aí, os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3. Amém? Já está no telão ali, facilita. Vamos ler o texto, nos diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a partir desse texto, eu quero trazer à memória dos irmãos uma doutrina bíblica que pouco é pregada nas igrejas. E ao pregar hoje esse tema, não tenho a intenção de ser inédito no tema, até porque não é, mas gostaria apenas de trazer à memória aos irmãos a doutrina bíblica do tribunal de Cristo. A Bíblia nos fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. E aqui em 1 Coríntios 3, verso 12 em diante, o apóstolo Paulo está falando da qualidade das nossas obras. Tanto que no verso 13 diz: o que provará a qualidade da obra de cada um, a última parte do verso. Lendo a Bíblia, estudando especialmente o contexto escatologia, nós tivemos glória a Deus. Nós tivemos 2 sextas-feiras que nós falamos sobre o milênio, e aproveitando que eu estava estudando sobre escatologia, falar sobre o tribunal de Cristo. E estudando escatologia, que para quem não está familiarizado com o termo escatologia é um termo derivado do grego, e está relacionado com a ideia das últimas coisas, né? O fim dos tempos. E nós, estudando sobre esse tema, identificamos na Bíblia 3 tribunais. O tribunal de Cristo, que será o primeiro. Este tribunal de Cristo, nós aprendemos que ele está
destinado apenas aos salvos. O tribunal de Cristo é a reunião dos salvos diante de Cristo nas bodas do Cordeiro, faz parte das bodas do Cordeiro, faz parte do momento do casamento da igreja com Cristo após o arrebatamento, e é o momento em que nós vemos na Bíblia que os justos serão recompensados por suas obras ou perderão em qualificações por causa de suas obras. Iremos falar de forma mais detalhada mais para frente. E nós temos o segundo tribunal, que é o tribunal das nações. Mateus capítulo 25, verso 31, nos fala que naquele tempo haverá o tribunal das nações, e Jesus irá fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. O tribunal das nações está relacionado diretamente com o final da grande tribulação. Nós já falamos sobre isso, sobre a grande tribulação, mas não custa nada lembrarmos. Cremos num tempo em que haverá uma grande tribulação. Cremos num tempo em que o anticristo, uma personificação do mal, o homem do diabo, irá governar a humanidade. E segundo os escatólogos, esse período será de 7 anos. E segundo o que estudamos na profecia do profeta Daniel, este período de 7 anos não serão necessariamente 7 anos de tribulação, porque o anticristo, ele irá conseguir realizar aquilo que todos os governantes da história tentaram e não conseguiram. Ele vai atender os anseios de todas as nações. Ele irá resolver o problema das guerras, os problemas sociais, as estabilidades políticas, econômicas. Ele irá resolver tudo isso. E com isso, diz o profeta Daniel, que Israel, a nação de Israel, fará uma aliança com o anticristo. Só que o anticristo, óbvio, não será sincero nessa aliança, porque esta aliança não é meramente econômica, política e social, ela é também religiosa. E na metade desses 7 anos, o anticristo irá exigir adoração. E nesse ponto, Israel, nós conhecemos que após o cativeiro babilônico, os israelitas preferem a morte a se curvar diante de quem quer que seja, a não ser do grande e poderoso Deus. E com isso, as nações que desfrutavam dessa paz, dessa estabilidade econômica, social, política, irão, óbvio, se revoltar contra Israel. E Israel, óbvio, muito menor que todas as outras nações, ficará encurralada. Diz a Bíblia que este momento será no vale do Amargedon. E ali, Israel encurralada, estará pronta para ser aniquilada pelas nações e pelo anticristo. Mas Jesus virá em glória com seus anjos e com a sua santa igreja, para estabelecer o reino. E ali, quando ele chega, ele derrota o anticristo, o falso profeta, e aquelas nações que estavam do lado do anticristo, que estava contra Israel, serão condenadas. Haverá um julgamento para estas nações, enquanto que aqueles que estavam ao lado de Israel, mais Israel, que não se curvaram diante do anticristo, nem tiveram a marca da besta, estes entrarão no milênio, os outros serão condenados. Este é o tribunal das nações. E o último tribunal é o tribunal do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 22, fala deste grande trono branco, que é o juízo final. Esse juízo final
para quem entende de direito, sabe que há um rito e uma estrutura nas principais democracias para um tribunal funcionar, um juízo, um advogado de defesa, um advogado de acusação ou uma promotoria e o paciente ou o réu. Mas em nenhum destes tribunais haverá esta estrutura, haverá apenas o juiz e a leitura de uma sentença, ou como no caso do tribunal de Cristo, a leitura das recompensas dos santos. O tribunal final, que é o tribunal do grande trono branco, o juízo final, será destinado para aqueles que não aceitaram a Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que não foram achados seus nomes no livro da vida serão julgados e receberão suas sentenças no dia do juízo final. Graças a Deus podemos observar que a igreja não estará em nenhum desses últimos dois tribunais, porque a igreja não estará na grande tribulação, pelo menos assim cremos. Há alguma divergência quanto a isso, mas nós já conversamos sobre isso em outro momento. Vou ficar com a linha que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e com isso a igreja será arrebatada e será levada para o céu. O apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses que nós não precederemos os que dormem, porque eles serão ressuscitados e encontrarão com Cristo. Depois nós seremos transformados e encontraremos com Cristo nas nuvens. Daí iremos para o tribunal de Cristo. Fato é que todos nós um dia estaremos diante de um juiz, que no caso é o mesmo juiz. Os salvos estarão diante de Cristo como juízo das suas obras ou de suas motivações. É importante lembrar que este juízo ou este tribunal, o tribunal de Cristo, não estará envolvido o julgamento de pecados, porque os pecados dos santos já foram julgados e condenados na cruz. Na cruz não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. O que será tratado ali no tribunal de Cristo é sobre as nossas condutas, é sobre os nossos talentos, é sobre as nossas motivações, do como fizemos a obra do Senhor. Fomos capacitados por Deus para fazer a sua obra, e ali nós estaremos diante de Cristo para recebermos a recompensa ou perdermos esta recompensa, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 12 em diante. Irmãos, nós estaremos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será avaliado as nossas obras, as motivações do porquê fizemos o que fizemos. Ainda que o próprio apóstolo Paulo diz que para ele não importava se o evangelho era pregado por boa fama ou por má fama, o que importava era que Cristo fosse pregado. Mas o próprio Paulo diz que Jesus é o fundamento, e sobre este fundamento construímos as nossas obras. E o fundamento não muda, mas os valores da obra de cada um mudará. Tanto que ele diz que haverá obras que terá valor de ouro, obras que terá valor de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E estas obras, elas serão provadas pelo fogo. E diz o texto bíblico que as obras passando pelo fogo, serão elas provadas. E nós, por uma questão lógica, sabemos que ouro, prata e pedras preciosas não se desfazem com o fogo. Muito pelo contrário, elas são muitas vezes polidas
purificadas, selecionadas. Entretanto, quando se trata de madeira e palha, o fogo logo consome. Meus irmãos, este é um tema que nos fala sobre o dia a dia de cada um de nós. Esse é um tema que vai nos fazer lembrar e meditar sobre o como nós vivemos a nossa vida cristã. Quais são os motivos do porquê nós fazemos o que fazemos? Quais são os motivos do que, porquê eu venho à igreja, porquê eu canto e porquê eu prego? E aqui o texto nos diz que será avaliado a qualidade da nossa obra. Mas quando nós estudamos o texto, nós observamos que a qualidade desta obra, dita por Paulo, não está relacionado, por exemplo, à qualidade da minha pregação, que será avaliada nesse dia, não está relacionado à minha performance, não está relacionado às técnicas que eu uso, mas o motivo do porquê eu estou pregando. O que será avaliado será as motivações de por que fizemos o que fizemos. E é importante nós lembrarmos que todos os salvos estarão neste tribunal, e não apenas aqueles que exercem algum ministério, porque o tribunal de Cristo é para os santos de Cristo, e não para uma classe específica de salvos. É por isso que Paulo diz que será a qualidade, e essa ideia de qualidade está relacionada à motivação, porque muitas vezes nós gostamos de avaliar as obras feitas por alguém quando elas são públicas, são grandes obras, mas será avaliado a intenção do coração, não o tamanho da obra, não o tamanho do ministério. E quando nós observamos que a avaliação é da intenção, será avaliada a intenção do mais simples irmão ao mais nobre de todos. Todos nós estaremos ali e todas as nossas obras serão avaliadas. É provável, irmãos, que no dia do tribunal de Cristo, nós iremos nos decepcionar com o que fizemos, ou estaremos muito surpresos com quem será galardoado e quem não será, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, e como eu acabei de dizer, nós tendemos a avaliar a qualidade das obras pela sua performance, pela extensão do ministério, e não pela motivação. Mas como nós vemos, o Evangelho de Cristo trata de forma muito profunda sobre essas questões, da intenção do coração. Ali no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Ele disse, olha, foi dito aos antigos, não matarás, mas eu digo a vocês, se vocês se irarem no coração contra o seu irmão, você já pecou, já cometeu assassinato. Perceba que o valor do Evangelho está além da obra externa, além daquilo que fazemos, mas está na motivação de cada coração, de cada alma. Jesus está nos ensinando pelo seu Evangelho que antes de nós produzirmos alguma coisa por reino, nós precisamos fazer parte do reino. Jesus está nos ensinando que a qualidade que irá sobressair naquele dia, a qualidade das nossas obras, serão obras que serão feitas por causa do reino que habita em nós, e não por causa do nosso dinheiro, da nossa disponibilidade, ou por causa dos nossos talentos naturais, mas por causa da operação do reino de Deus em nossas vidas. Jesus operando em nós, as nossas motivações serão as verdadeiras. Mas se o Espírito Santo de Deus não está em nós, as nossas motivações serão espúrias. E diz a Bíblia, diz o texto que nós estamos lendo, que nós estamos refletindo, que as motivações
que não forem as motivações bíblicas, elas irão ser queimadas no fogo. E alguém pode dizer: que o que importa é ser salvo. E eu já ouvi pessoas dizerem isso. Eu já ouvi pessoas cristãos dizerem isso. Por que eu vou me preocupar com galardão se o que eu quero é estar no céu? Para mim o que importa é estar no céu, não importa se eu vou ter um galardão, se eu vou ter uma recompensa. Deixa eu te dizer, Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola de um senhor que deu 5 talentos para um homem, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, e viajou. Aquele que recebeu 5 talentos, ele granjeou e ganhou mais 5, fazendo 10. Aquele que recebeu 2 talentos, também granjeou, fazendo 4. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento. E quando o seu senhor chegou e prestou contas com eles, o que aconteceu foi que aquele que tinha 5 e tinha granjeado e produzido mais 5, este foi louvado. Aquele que tinha 2 e fez produzir mais 2, e agora tinha 4, também foi louvado. Mas aquele que tinha só 1, que recebeu só 1, que muito provavelmente esperava apenas ser salvo, sem produzir nada, a Bíblia diz que o Senhor diz: tira daquele que tinha 1 e dá para o que tinha 10, porque ao que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tinha será tirado, e o destino dele será as trevas. Então eu termino esta reflexão, irmãos, nesta noite, lembrando do nosso compromisso como cristãos, de sermos proclamadores do Evangelho, de sermos sinceros, honestos naquilo que nós fazemos, que as nossas motivações sejam divinas, que as motivações dos nossos ministérios, daquilo que fazemos, se recepcionamos, se somos porteiros, se somos pregadores, se tocamos, cantamos ou fazemos qualquer obra na casa do Senhor, seja ela para a glória do Senhor e não para a glória de homens, porque nós um dia iremos prestar conta disto. E ainda que nós possamos pensar de alguma forma que o importa é ser salvo, há um risco de você sendo um cristão desleixado, você sendo um cristão preguiçoso, um cristão descomprometido, há o risco de não ter nem o galardão e nem a salvação. Não que isso irá acontecer no dia do julgamento, mas acontece que pode ser que aqui, o dia ainda antes do Senhor voltar, você esteja tão envolvido ou tão comprometido com a preguiça de fazer a obra de Deus, você esteja tão comprometido com as coisas deste mundo, que até aquilo que foi lhe dado será tirado. Não pense, meu irmão, que nós fomos chamados para sermos estéreis no reino. Não, nós fomos chamados para sermos produtivos. A Bíblia diz que aquela árvore que não dá fruto será cortada e lançada fora. Temos que pensar, este fruto não é cantar, não é pregar, mas é ter as motivações certas para fazer o reino prosperar. Nenhum de nós fomos chamados para estar apenas sentados em nossas cadeiras. O apóstolo Paulo diz que há uma diversidade de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem utilidade, porque todos nós fomos chamados para sermos produtivos no reino. E mais, irmãos, o nosso Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Ele ainda nos prepara galardões no céu. Ele ainda nos prepara recompensas no céu. Ele, além de nos dar o céu, de nos tirar de todas as condenações, nos dá o céu de glória, Ele ainda nos dá recompensas no céu. E o que Ele pede é que nós sejamos honestos, sinceros,
que as nossas motivações sejam verdadeiras. Paulo, inclusive, escrevendo a Timóteo, diz, e isso especialmente para nós que somos obreiros, que os obreiros sejam achados dignos. Não é dito que nós devemos ser achados talentosos, não é dito que nós devemos ser achados cheios de técnicas, mas que nós devemos ser achados dignos, honestos, corretos, e certamente esta perspectiva de Paulo se aplica a toda a igreja. Não espera que a igreja seja uma igreja extraordinária, talentosa, mas espera que nós sejamos sinceros no que fazemos, porque nós iremos um dia prestar contas diante de Deus. E se você diz que o que importa é ser salvo, não importa a recompensa, lembre da parábola dos talentos. Quem escondeu, quem enterrou o talento, no final ficou inclusive de fora da festa do seu Senhor. Jesus te chamou para ser produtivo, Jesus te chamou para estar com Ele, Jesus te chamou para lhe dar vida eterna e lhe recompensar pela obra que você fizer no seu reino. Não perca essa oportunidade, faça parte deste povo que a Bíblia diz que Jesus irá buscar, um povo seu, zeloso e de boas obras. Faça parte deste povo, um povo que vive pela fé, um povo que sabe que precisa ser achado fiel, zeloso pelo que é verdadeiro, por aquilo que é de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nosso tempo já foi embora. Num outro momento a gente expande um pouco mais essa ideia, mas por hoje que Deus nos abençoe.